Muito bom dia para você que nos escuta diretamente da sua cidade natal. Falamos aqui de Almada, Portugal, para o globo Terra. E o nosso objetivo de hoje é lhe trazer uma palavra profética para mudar a sua vida. Diferente de tudo que você tem ouvido por aí, esse canal é um canal que vai te ensinar a prosperar em 2026. Com a ajuda de Deus, você vai alcançar todos os seus objetivos. Lembrando que os sonhos que estão dentro do teu coração não são teus. Mas que afirmação retórica não? Sim. Porque você não é criador de nada, você é co-criador. Sendo co-criador, o único que pode criar as coisas é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele pode sim criar coisas, pode criar produtos, pode criar pessoas, pode criar sonhos, pode criar projetos. Logo, o sonho que está no teu coração é de Deus. É claro que tem que se passar pelo crivo. É claro que tem que se passar pelo crivo do que é de Deus. Porque o inimigo, ele por vezes vai tentar nos enganar. O inimigo tentou enganar a Jesus, quanto mais eu e você. O inimigo, durante 40 dias no deserto, tentou enganar Jesus, tentou Jesus, mas ele foi derrotado pelo poder da palavra, ele foi derrotado pelo poder do conhecimento, ele foi derrotado pelo poder de Deus, ele foi derrotado pelo poder do Criador, foi derrotado. Ofereceu a Jesus pão. Transforma estas pedras em pão, se és o Filho de Deus. Jesus respondeu para ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem. Tem muita gente vivendo só de pão, tem muita gente vivendo só de macarrão, tem muita gente vivendo só de arroz, tem muita gente vivendo só de alimento para curar feridas sentimentais. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. As Sagradas Escrituras. Nesta manhã, eu estou trazendo uma palavra profética ao teu coração, uma palavra que vai mudar o seu ano, uma palavra que vai mudar as perspectivas que você tem, concernente a ser um cristão, concernente a ser um servo de Deus, concernente a ser uma pessoa de atitude em 2026. 2026 é o ano da nossa mudança, da sua mudança, da minha mudança. Eu prego com o nome Tiago Próspero. Deus mudou a minha vida, Deus mudou o rumo da minha história. Conheci Jesus aos 17 anos de idade, mas através do conhecimento sistemático da prosperidade, em 2024, mudou tudo na minha vida. Mudou tudo na minha vida. Eu aprendi, eu descobri o que fazer para prosperar. E prosperei em 2024, prosperei em 2025, estou prosperando em 2026. A prosperidade, ela é contínua. A prosperidade, ela é contínua. A prosperidade é um dom de nascimento. Gênesis capítulo 1, versículos 26. A prosperidade é um dom de nascimento.
Partilha esta live para que pessoas sejam libertas através do poder da palavra. Porque a palavra, ela é genuína, a palavra é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para guiar cada um de nós. A palavra de Deus é apta para ensinar, para guiar, para confrontar. A palavra de Deus nos evolui, nos faz evoluir. A religiosidade atrapalha a pregação do Evangelho em 2026. A religiosidade atrapalha a pregação do Evangelho em 2026. Eu aceitei a Jesus aos 17 anos de idade em uma igreja poderosa de oração, de santidade, a igreja que me ensinou a desenvolver fé, mas com todos os ensinamentos dessa igreja veio também a religiosidade. E a religiosidade é mal, é ruim. A fé é ótima, é boa. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade em Cristo Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Jesus não era religioso. Jesus, ele veio ao mundo em João capítulo 1, versículo 1. Jesus veio ao mundo, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o poder da criação. Ele encarnou em João 1:1, se tornou homem, trouxe a luz de Deus aos homens, trouxe a libertação aos homens. Jesus nasceu da Virgem Maria, Jesus nasceu concernente à operação do Espírito Santo, e Jesus chegou aqui na terra por volta de 2000 anos atrás. Jesus viveu aqui por volta de 33 anos, e Jesus completou a sua missão, a sua obra, a obra de redenção, a obra de salvação, a obra de perdão. Jesus é o verdadeiro Yom Kippur. Jesus é o verdadeiro Yom Kippur. Jesus é o perdão. Jesus é a segunda chance do ser humano caído. O ser humano caiu no Éden. Jesus levantou o ser humano lá em Israel. Jesus trouxe-nos a salvação. Ele nasceu em um contexto religioso. Jesus nasceu no contexto judaico. Jesus nasceu em um contexto religioso. Mas notem os irmãos que Jesus ele vai sair do seu contexto. Ele não vai manter a religiosidade. Enquanto a religiosidade mandava matar, Jesus chegava e dava vida. Enquanto a religiosidade condenava, Jesus era o perdão. Enquanto a religiosidade adorava dogmas, crenças limitantes, Jesus criava crenças novas. Exemplo disso quando Jesus curava aos sábados. A religião judaica não permite haver cura nos sábados. Jesus chegava e curava no sábado, porque Jesus não é religião. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a sabedoria. E Jesus confrontava a religiosidade da sua época. Jesus confrontava a religiosidade da sua época. Confrontar a religiosidade não significa infligir as leis. Confrontar a religiosidade não significa infligir as leis. Jesus não infligiu as leis. Ele disse: eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus veio cumprir a lei. Certa vez, Jesus estava em uma ocasião próximo ao mar da Galileia, e ali cobraram a ele o imposto devido para passar por ali. Imagino eu que fosse uma alfândega ou algo parecido. E quando
pediram a Jesus o dinheiro do imposto. Jesus não tinha em suas mãos a quantia, porque Judas, o tesoureiro de Jesus, não estava próximo a ele naquele momento. Estava o apóstolo Pedro. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, vai até o mar, lança o anzol e o peixe que apanhar, o peixe que você pegar, vai ter na boca do peixe uma moeda ou um dinheiro. E esse dinheiro ele vai servir para mim e para você. Jesus não quebrava leis. Jesus não quebrou a lei do imposto. Ao contrário, ele sempre disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus criou o dinheiro na boca do peixe. Isso é verdade. Jesus criou o dinheiro na boca do peixe. Pedro pegou o peixe. Pedro pegou o dinheiro que estava na boca do peixe. E Pedro entregou a Jesus e Jesus pagou o imposto, ou Pedro pegou o dinheiro e pagou o imposto. E ali nós vemos que Jesus não infligiu as leis. Jesus não infligia as leis. O povo judeu gostava que Jesus fosse o rei deles naquela época. Mas Jesus, ele disse: o meu reino não é o reino deste mundo, meu reino é o reino eterno. Eu não vou ser rei aqui. O contrário disso, eu sou o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. E Jesus não vai infligir a lei de se declarar rei no lugar de Herodes. O povo queria que Jesus fosse rei no lugar de Herodes, mas Jesus não vai ser rei no lugar de Herodes. Jesus não infligia leis. Jesus obedecia leis. Ele nos ensina que nós vamos vencer obedecendo a lei, as leis, conhecendo as leis. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quem sabe você, neste dia de sábado, está cansado do seu fardo, está cansado da sua luta, não tem mais forças, até está desanimado de trabalhar, não quer sair do seu quarto, não quer se levantar do seu sofá, não tem ânimo para nada, não quer ir a uma igreja, ninguém se preocupa com você, ninguém te visita, ninguém te telefona, você se sente sozinho, você se sente angustiado, talvez está na beira de uma depressão, mas Jesus está te encontrando nesta manhã ou nesta tarde, aonde quer que você está ouvindo isso. Eu falo de Portugal e aqui é tarde. Jesus, ele está me usando. Eu sou Tiago Próspero, uma voz profética para esta geração, para impactar Portugal. Eu sou uma voz profética para impactar a Europa. Eu sou uma voz profética para impactar o Brasil. Eu sou uma voz profética para impactar a América do Norte. Eu sou uma voz profética para impactar o mundo com a palavra da verdade. Esse é o meu propósito: abençoar a minha família, abençoar os que me rodeiam, abençoar a obra de Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora. Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem sabe você se encontra numa situação hoje de abandono, uma situação de solidão, uma situação de necessidade. Jesus está dizendo para você: eu vim para que tenha vida. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu vim para que você tenha vida, vírgula, vida, vírgula. Por que a vírgula? Porque não é uma vida simples, não é uma vida comum, não é uma vida medíocre, não é uma vida pequena. Jesus vem para te dar uma vida. Depois da vírgula está escrito: como é que é esta vida que Jesus quer lhe dar? Vida em abundância. Abundância quer dizer que não há necessidade de nada, ou seja, não vai lhe faltar uma mão amiga para te ajudar, não vai lhe faltar amor, não vai lhe faltar provisão,
não vai lhe faltar a presença de Deus, não vai lhe faltar prosperidade, não vai lhe faltar saúde, não vai lhe faltar nada na sua despensa, não vai lhe faltar propósito de vida, não vai lhe faltar dinheiro, não vai lhe faltar positividade. Você vai ter todas as coisas que compõem uma vida em abundância. Esta é a palavra de Deus para o teu coração neste dia de sábado. Continue nos seguindo, compartilhe os nossos vídeos. Precisamos libertar milhares de pessoas. Deus em Cristo te abençoe. Deus em Cristo abençoe a sua casa. Deus em Cristo abençoe os seus negócios. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se inscreva neste canal. Deixe aqui no comentário o seu nome e me chama aqui na mensagem privada. Deixe-me o seu telefone. Vou te colocar em um grupo que é um grupo que está prosperando em 2026 e você precisa estar nesse ambiente. Você precisa estar em um ambiente que cresce, em um ambiente espiritual, em um ambiente poderoso de prosperidade. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até a próxima. Receba a bênção de Deus na tua casa. Bora, Boris! 2026, vamos arrebentar. Bora!